Se você é fã de palitinhos de carne, deixa eu te dizer que você vai ficar completamente maluco com o que preparamos para você hoje. Nós vamos fazer o palitinho de carne defumado com queijo pepper jack, e esse palitinho é insano. Defumado, azedinho, picante, cheio de umami, absolutamente delicioso. E antes de começarmos, quero dizer que eu sei que certas partes da receita de hoje vão ser difíceis para algumas pessoas fazerem. Então fique até o final deste vídeo para que eu possa compartilhar com você algumas receitas alternativas, caso você não consiga fazer, sabe, fermentação natural ou secagem ou qualquer coisa que a gente faça no vídeo de hoje. Tudo certo? Te vejo no final quando a gente provar esses palitinhos de carne. Vamos começar. Vamos começar com tripa de carneiro 22 a 24 milímetros. Pegamos essas da Sausage Maker e vou precisar de alguns pacotes. O que farei aqui não recomendo. Vou abrir 2 pacotes sem remover o nó nem o anel. Vamos enxaguar, tirar o sal e adicionar bicarbonato de sódio na água. Só estamos mostrando o truque do bicarbonato de sódio que gosto de usar. Esse é o truque do bicarbonato de sódio e como ele funciona bem. Então aqui temos 2 feixes de tripa de carneiro. Estamos removendo o sal. Ambos ainda têm o anel, ambos ainda têm o nó neles. E como eu disse, tudo o que estamos adicionando é bicarbonato de sódio. O que o bicarbonato de sódio faz é alcalinizar a água. Isso deixa a água um pouco mais escorregadia, o que permite que você, sabe, desembarace e separe suas tripas um pouco mais facilmente. Se quiser ver uma demonstração do que estou falando, publiquei esse vídeo ontem e colocarei uma sugestão no canto superior direito. Mas por enquanto, vamos fazer só algumas e depois vamos lavar a tripa. Então, basicamente, existem 2 etapas quando se trata de preparar qualquer tripa. Neste caso, é tripa de carneiro. Primeiro enxague a tripa e depois lave-a por dentro. Então, o que a lavagem faz é abrir a tripa de dentro para fora. Basicamente, estamos colocando água dentro dela e depois removendo a água da tripa. E o que isso faz é esticar a tripa. E o passo final para a preparação da tripa é a imersão, certo? Então depois que você enxaguar o sal, depois que você lavar a tripa, você vai deixá-la de molho. E nessa solução de imersão, eu coloquei um pouco de bicarbonato de sódio também. 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio para uma xícara de água é suficiente para deixar as tripas bem escorregadias. Agora estão prontas. Tripas de carneiro só precisam de 3 ou 4 horas de molho. Mas se você quiser deixá-las na geladeira durante a noite, você pode fazer isso sem problemas. Perceba que elas estão inchadas. Elas já estão hidratadas, lavadas e perfeitas. Vamos deixá-las de lado enquanto preparamos os outros ingredientes. Nossos palitinhos de linguiça vão ser uma combinação de carne bovina e suína. Você pode usar só carne bovina se quiser. Pode usar só carne suína se preferir. Na verdade, a escolha é sua. Eu vou adicionar cerca de 25% de gordura à receita. A gordura que estamos usando é o toucinho. Vamos usar carne bovina magra, qualquer corte serve. Meu açougueiro já tinha a carne fatiada, então foi essa que peguei. Também usaremos um pouco de paleta suína. Perceba que a minha paleta suína acabou de sair do congelador. E tudo bem, certo? Você pode usar carne parcialmente congelada se tiver alguma sobrando. Se você quiser usar carne de caça, também pode, sabe, fazer esses palitinhos de linguiça de veado se quiser. Isso também ficaria muito bom. Farei moagem dupla, começando com o disco de 6 milímetros. Tudo está devidamente resfriado em torno de 1 grau Celsius e essa moagem está absolutamente perfeita. Então, assim que terminarmos a primeira moagem, vamos resfriar a carne novamente. Quero que permaneça nessa temperatura, 1 grau Celsius, e vamos fazer uma segunda moagem. O próximo ingrediente que precisamos preparar é a cultura starter. Vamos fermentar esse palitinho de linguiça. Queremos um sabor bem ácido. Precisamos escolher a cultura starter certa. Vou mostrar as que tenho aqui. Esta é a TSPX. Essa aqui eu nem consigo ler o nome dessa. BLC 78.
Eu nem abri esse pacote ainda. HPS Dry. Vamos deixar esse de lado. Esse é bom. SM194. Não. LHP Dry. Esse é outro bom. Podemos deixar esse de lado. Sabor da Itália. Esse é para Mediterrâneo. FLC. Com certeza podemos usar FLC. Ok. Então, com as opções que tenho aqui na minha frente. Os 3 acidificantes, os que são realmente feitos para entrar nessa categoria de pH mais baixo, são LHP Dry, HPS Dry e, claro, FLC, que é uma cultura starter muito interessante, porque ela serve meio que para 2 propósitos. Se você tiver FLC, pode usá-lo para deixar sua linguiça mais ácida, como pepperoni, snack sticks, summer sausage ou para preparar salame tradicional mediterrâneo. A diferença está na quantidade de dextrose e na temperatura de fermentação. Então, na minha opinião, embora eu não use com muita frequência, o FLC é uma ótima cultura starter para se ter se você quiser comprar apenas uma, porque ela serve para 2 propósitos. Hoje, porém, vamos usar o LHP Dry. Vamos dar uma chacoalhada e o pó deve ficar solto. Repare que a data de validade é 2022. Isso foi há 4 anos. Você verá que nossa cultura funcionará perfeitamente. Veja como abri minha cultura inicial, apenas um furinho no canto. Coloque cerca de uma colher de chá cheia neste copo. Estamos fermentando 50 libras de carne, isso basta. Após usar a cultura inicial, feche novamente. Gosto de colocar de volta em um saco a vácuo e guardar na parte mais fria do freezer. Vou deixar o link desse saco na descrição. Esse saco específico eu uso há literalmente 4 anos e ele armazenou essas culturas perfeitamente. É uma opção muito econômica quando se trata de guardar suas culturas iniciadoras. Misture bem. Vamos fechar e deixar reidratar por 30 minutos sem preocupação nesse tempo. As bactérias vão acordar e depois usaremos. Agora, vamos preparar nosso queijo e adicionar queijo Pepper Jack à receita. Vou ajustar isso para mais ou menos 4. Não precisa seguir exatamente meu método, pode fazer à mão, mas achei mais fácil e rápido assim. Estou adicionando 10% de queijo à receita. E esse não é queijo de alta temperatura, é apenas queijo comum, comprado na loja. Vamos fazer nossa primeira fatia na fatiadora. Depois faremos outra fatia para obter os palitos. E o motivo de eu estar fazendo assim é porque quero pedaços de queijo relativamente pequenos. O próximo corte será manual. Aqui fizemos 5 libras rapidamente e achei uma ótima forma de fazer. Tudo está bem uniforme agora. E então vamos finalizar com o corte final. Certo? 5 libras de queijo, adoro esse tamanho. Vai para a nossa linguiça e ficará bem distribuído na massa. Vamos guardar na geladeira até precisar. Agora vamos ver os temperos. Sal. Instacure número 1, pimenta do reino e segurelha. Também vamos adicionar alho, pó de cebola, flocos de pimenta vermelha, cominho, coentro, um pouco de pimenta calabresa doce e picante, amido de batata e um pouco de destrose. Misture tudo, está pronto. Esse será nosso perfil de temperos. Vamos reservar. Se você ainda não comprou de um pacote de pimenta calabresa doce e picante, vou deixar um link de onde eu compro a minha. É a melhor que já usei. Faz parte da linha chefe do Stadianello. Incrível! A da direita é a doce, a da esquerda é a picante. Você não vai se arrepender. Agora vamos adicionar o ingrediente líquido, cerca de 10%. Aqui à direita temos molho inglês e à esquerda temos água. Então eu não quis usar 100% do molho W. Eu só não queria sobrecarregar o sabor. Então vamos fazer uma pequena diluição aqui. Deixarei o link da receita na descrição abaixo. Beleza? Vamos misturar tudo. Primeiro a nossa cultura iniciadora. Eu só quero misturar a carne suavemente primeiro para incorporar essa cultura iniciadora. Nada muito agressivo aqui. Quero dar uma chance para a cultura iniciadora se incorporar antes de adicionar os outros ingredientes. Após misturar um pouco, vamos colocar os temperos. E é aqui que a diversão começa. Você vai misturar, misturar e misturar. E 50 libras é muita coisa para misturar à mão. Eu já estou meio que me arrependendo. Sério, suas mãos vão ficar geladas. Vai parecer que elas querem cair.
Agora vamos adicionar nosso líquido e continuar misturando, misturando e misturando até que a massa pareça completamente transformada. Vai ficar bem pegajosa. Quando ficar bem pegajosa, desse jeito mesmo, você vai adicionar o queijo e pronto. Se você pegar um punhado pequeno, ele deve grudar na parte de baixo da sua mão. Eu provavelmente estive misturando por uns 30 minutos, sem brincadeira. Quando atingir essa consistência pegajosa, colocamos na máquina de embutir linguiça. E, sabe, quando você está fazendo coisas como qualquer tipo de linguiça, mas especialmente os palitinhos de linguiça, uma máquina de embutir dedicada faz toda a diferença e qualquer tamanho serve. Certo? Vamos dar uma olhada nas nossas tripas. Elas ficaram de molho por algumas horas. Estavam em uma solução de água com bicarbonato de sódio. Vou simplesmente mergulhar minha mão ali, pegar uma tripa aleatória, só para mostrar como é fácil tirá-las. Muita gente pensa, ei, isso não fica todo embolado? Sabe quando você deixa assim? Não quando você coloca bicarbonato de sódio na água. Você pode ver que conseguimos tirar uma de cada vez com facilidade. A água fica com uma textura escorregadia, o que vai ajudar muito aqui. Vou mostrar o que faremos. Algo completamente maluco. Repare no bico que estamos usando. É isso que deveríamos estar usando, certo? O bico de meia polegada na minha mão é o chifre projetado para ser usado em tripa de carneiro, para sua linguiça de diâmetro pequeno. Mas não usaremos isso, pois quero reforçar o ponto sobre o truque do bicarbonato de sódio. Em circunstâncias normais, o bico que eu tenho aqui, que é um bico de 3/4 de polegada, seria um verdadeiro pesadelo quando se trata de tripa de carneiro. Ele é simplesmente grande demais. A tripa é muito apertada. Como temos solução de bicarbonato de sódio no bico e na água, as tripas deslizam para dentro e fora com facilidade. Então, colocar a tripa no bico, sem problema, e deslizar até o fundo também não é problema. E o que eu gosto de fazer quando se trata de tripas mais curtas é simplesmente colocar 8 ou 9 delas de uma vez só. Então aqui, provavelmente temos umas 6 ou algo assim no bico. Usamos a embutidora elétrica de 25 libras, deixando as duas mãos livres. Como pode ver, só estou beliscando a ponta sem amarrar. Estamos começando devagar. Nunca usei o bico de 3/4 de polegada com tripa de carneiro, então é novidade para mim. E espero que a tripa não estoure. Então vamos lá. Vou acelerar um pouco. Estou adorando a sensação da linguiça na minha mão. Bem cheia, do jeito que tem que ser. Ah, isso está ótimo. E veja como a tripa sai fácil do bico. Sem a água com bicarbonato de sódio, eu garanto que você iria odiar tripas de carneiro até o final desse processo. Ela iria estourar o tempo todo. Mas com água e bicarbonato de sódio, isso fica lindo. Nosso próximo passo é colocar isso no defumador. Vamos dar uma torcida só, pendurar esses compridos e note que não amarro a ponta, deixando aberto. E o motivo de eu não amarrar é porque não é realmente necessário. Não é uma linguiça muito pesada. Durante o processo de fermentação, essa carne vai se unir, então isso não vai a lugar nenhum. Na verdade, no final do processo, vamos cortar tudo isso de qualquer jeito e deixar em palitos, certo? Então, caso você esteja se perguntando, nós furamos, mas não amarramos, certo? Então, ambos os lados estão abertos e vamos colocar isso no nosso defumador. Obviamente isso é opcional, mas vai dar um sabor muito bom pra gente. Estamos defumando a frio, então isso é uma defumação a frio de verdade em temperatura ambiente, certo? A temperatura no defumador será igual a ambiente, cerca de 25 a 27 graus Celsius. A defumação será breve, provavelmente em torno de 2 horas. Repetirei isso algumas vezes. É fácil deixar os palitinhos de linguiça muito fortes se defumar por muito tempo. Para mim, 2 horas é o ideal. Há bastante espaço entre eles. E vamos fechar ela e deixar a defumação continuar. Estou usando uma combinação de nogueira americana, carvalho e cerejeira. Você pode usar qualquer madeira que quiser. Bem aqui, no final do processo, vamos preparar nossa câmara de cura a seco. Estou usando a câmara de cura a seco Staggianello. E nossa primeira fase é a fase de fermentação. Então lembre-se, nós adicionamos uma cultura iniciadora. Precisamos fermentar. Vamos tentar atingir um alvo de 4,6.
Agora, o pH não está em 4,0. O medidor de pH está em uma solução ácida. Vamos configurar o aparelho para mostrar o pH. Observe que o ponto de ajuste da umidade é 85%. Meu ponto de ajuste para a temperatura é 90 graus Fahrenheit. E essa vai ser a temperatura perfeita de fermentação para acidificar nossos palitinhos de linguiça e obter aquele sabor bonito, complexo e levemente ácido que estamos procurando. Tudo certo. Agora olha, se em algum momento durante esse processo você tiver alguma dúvida, me avise! No final do vídeo falaremos sobre alternativas para cada etapa, caso você não possa fermentar ou não tenha câmara de cura seca ou defumador. Tudo certo! Do defumador para a câmara de cura seca. E agora vamos configurar nosso medidor de pH. Acabei de retirá-lo da solução ácida. Vamos inserir ele nesta amostra. E ele vai monitorar o pH pelos próximos 4 ou 5 dias. O primeiro dia é de fermentação. Queremos alcançar aquele pH agradável e ácido. Pronto! Agora temos uma leitura de pH mais precisa. Está em 5,7 e estamos apenas começando a fermentação. Então vamos deixar isso aqui, deixar acontecer o que precisa acontecer. E nas próximas 12 a 18 horas vamos monitorar. Acho que vai acontecer bem rápido, mas nosso pH-alvo é 4,6. Nossa câmara vai ficar em torno de 32 graus Celsius ou 90 Fahrenheit, com alta umidade, 85% ou mais. E o Stadianello faz um trabalho extraordinário, controlando a temperatura e a umidade, criando esses microclimas, basicamente. Agora ele está aumentando a umidade na câmara ao vaporizar a água. E, curiosamente, se você quiser adicionar um sabor, há um reservatório na parte de cima, onde você pode colocar qualquer sabor que quiser nos seus linguiças palito. Enfim, esse é um assunto totalmente diferente. Agora, já estamos fermentando há cerca de 13 horas. Dentro da câmara, o cheiro está adocicado. Já dá para sentir o toque ácido. No painel de controle, vemos que faltam cerca de 11 horas. Então estamos fermentando há 13 horas. Perceba que meu pH já caiu para 4,6. Então, só levou 13 horas para atingir nossa meta. Então, o que eu vou fazer quando esse ciclo terminar é simplesmente redefinir a receita. Assim, da próxima vez que eu fizer, vou programar só para 13 horas. Vamos adiantar a fermentação, não é necessário mais tempo. Vou ajustar e zerar o tempo. E isso vai nos levar para a fase número 2. A fase número 2, tecnicamente 2, 3 e 4, vão ser de secagem e maturação. Então, vamos começar a secagem 1 a 18 graus Celsius, com 65% de umidade. E a temperatura nos próximos 3 dias vai cair lentamente. Então vamos passar de 18 graus para 16 graus e vamos terminar em cerca de 11 graus mais ou menos. A umidade vai aumentar lentamente. O que fazemos é retirar um pouco dessa água mais rápido no começo, concentrando o sabor. Estamos apenas dando aos nossos palitos de linguiça um toque mais maturado, que normalmente você não encontra nos palitos de linguiça tradicionais. Nessa fase, deixe os palitos de linguiça secarem ou maturarem por 2 a 5 dias, como preferir. Você pode variar temperatura e umidade ou manter ambiente estático. Temperatura de 52 Fahrenheit ou 11 Celsius, e a umidade pode ficar entre 73% e 75%. Já se passaram 5 dias. Estes são nossos palitos de linguiça. No final do processo de maturação, repare que só restam 17 horas. Estamos em cerca de 50 aproximadamente. 52 graus Fahrenheit. Nossa umidade tem ficado em torno de 73%. Certo? Agora estamos na etapa final de todo esse processo. Repare que falta 1 minuto para terminar a fase de maturação. Ficou maturando e secando por 5 dias. Agora, nosso armário de secagem será um forno de baixa temperatura. Então agora estamos na fase de cozimento. Certo, dá uma olhada nisso. Nós programamos para 6 horas. Nossa temperatura está em 150 graus Fahrenheit. E ajustamos nossa umidade para 50%. Vamos retirar o medidor de pH, mesmo sendo uma sonda de alta temperatura, pois não é necessário neste estágio, já que não estamos usando o pH. Os medidores e a amostra serão removidos.
E nossos palitos de linguiça vão apenas cozinhar. Eles vão atingir a temperatura lentamente. Buscamos uma temperatura interna de 63 graus Celsius para esses palitos de linguiça. A umidade de 50% na câmara garante uma tripa bonita, crocante e macia, evitando que fiquem muito secos. E bem aqui, no último minuto, eu decidi aumentar a temperatura. Então, aqui está o que vamos fazer. Eu adicionei mais tempo. Então aqui você pode simplesmente mudar o tempo pressionando o botão amarelo de 2 horas na opção de cozimento. Então se você apertar 3 ou qualquer outro número, você vai ganhar mais 3 horas. E nós vamos aumentar a temperatura para 170 graus. Essa é a temperatura máxima que essa câmara pode atingir. Vamos ajustar para 170 e reduzir a umidade para 20%. Isso deve durar por cerca de 1 hora ou 1 hora e meia. A umidade mais baixa e a temperatura alta vão deixar os palitos de linguiça com um dourado lindo e acelerar o preparo. É isso. Vamos conferir o produto final na câmara. Nossa, cara! O cheiro está incrível, com um defumado maravilhoso e aroma de carne fermentada. As especiarias aparecem bem, muito saboroso, chegou ao ponto certo. E agora vou dar aquele banho tradicional de água neles. Vamos resfriar todos rapidamente. O que não mostrei foi a última fase do Stagionello, que vira uma geladeira com umidade controlada. Assim que eles esfriarem, vamos colocá-los de volta na câmara e eles podem ficar lá até estarmos prontos para cortá-los e comê-los, que foi o que eu fiz aqui. Nossos palitos de linguiça defumados com Pepper Jack estão prontos e ficaram incríveis. Diz aí nos comentários o que achou. Que cor bonita! Consegue ver? Uns pedaços ali e um pouco de queijo aparecendo. O mesmo com os outros pedaços. Usei tripa de carneiro neste palito de linguiça, 22, 24 milímetros. Prefiro tripa natural para linguiça fina. Eu acho que as tripas de carneiro são bem fáceis de trabalhar, embora eu saiba que nem todo mundo pensa assim. Então, se você não gosta de usar tripa de carneiro ou se elas são problemáticas para você, sempre pode optar pela tripa de colágeno. Gosto das tripas de carneiro porque ficam macias e estalam fácil na mordida, ao contrário das de colágeno que podem ficar mais borrachudas. Para resolver isso, às vezes, no final do preparo do seu snack stick, quando você estiver cozinhando, pincele um pouco de azeite de oliva na parte externa da sua tripa de colágeno durante o cozimento final, e isso deve ajudar a deixá-la mais crocante. Então me avise se você tiver problemas com, sabe, uma tripa de colágeno borrachuda. Experimente isso, deixe um comentário para mim e me diga se funcionou para você. Ok, essa receita teve várias etapas: fermentação, defumação, maturação e cozimento. Sei que nem todos conseguem fazer tudo, então vamos à primeira. Se não puder fermentar o snack stick, substitua esse ingrediente por ácido cítrico encapsulado. Vou deixar uma observação na receita. Você pode encontrar o link para isso na descrição abaixo, mostrando quanto você deve adicionar para conseguir um snack stick bem azedinho. Eu diria que realmente produz um sabor azedinho, embora não tenha a mesma complexidade da fermentação natural. Se você não quiser fazer nenhuma dessas opções, fique à vontade para simplesmente pular toda a etapa de fermentação. A diferença é que seu snack stick não terá o sabor azedinho nem a mesma durabilidade, mas pode pular essa etapa. Em seguida, defumei. Nós fizemos uma defumação a frio nesses snack sticks e fizemos isso por 2 horas. Eu não quis passar de 2 horas porque é muito fácil sobrecarregar o sabor do snack stick com fumaça, especialmente com esse diâmetro se você defumar por mais de 2 horas. Mas foi uma defumação a frio de verdade. Fizemos em temperatura ambiente. Se você não tem a possibilidade de defumar a frio, pode combinar defumação e cozimento ao mesmo tempo, no final do processo, se for fazer assim. Então essa é só mais uma opção. Nós escolhemos secar e maturar ou envelhecer um pouco a carne. Isso reduziu um pouco da umidade e concentrou o sabor.
Se você não tem como fazer isso, você basicamente precisa de um armário de cura seca com umidade e temperatura controladas. Usamos nosso Stagionello para isso e ficaram incríveis, mas se não tiver armário de cura seca, pode pular essa etapa. Mais uma vez, seu produto vai ficar incrível. Ele só não vai ter a profundidade de sabor que um palito de linguiça levemente seco e maturado teria, mas ainda assim vai ficar incrível. Por fim, veio o cozimento. Fizemos um belo cozimento lento e em baixa temperatura no Stagionello, transformando-o em forno de baixa temperatura. Você pode cozinhar esses no forno. Falando em forno, você pode cozinhar no seu defumador, se for isso que você vai usar. Pode defumar ao mesmo tempo. Pode cozinhar esses em uma churrasqueira. Só precisa garantir que a temperatura esteja baixa. Evite cozinhar rápido e em temperatura alta para não derreter o queijo. O objetivo é atingir a temperatura interna ideal, que foi cerca de 145 no nosso caso. Terminamos completamente. Então, tá aí. Existem algumas maneiras diferentes de fazer esses palitos de linguiça. Nós fizemos de um jeito, mas isso não significa que você tenha que fazer igual, independente de como você fizer. A receita está definitivamente definida, sem dúvida nenhuma. Muito sabor, muitas notas de umami, um equilíbrio lindo de sabores, aquele toque de molho inglês. Ainda assim, o aroma dessa pira é totalmente intoxicante. Uau! Beleza, vamos provar. Vamos ver como ficou. Está delicioso. A pimenta está no ponto para mim levemente picante. Se não gosta de comida apimentada, substitua o Pepper Jack por Monterey Jack ou Cheddar. Talvez diminua os elementos picantes, como pimenta calabresa ou em flocos. Vai reduzir um pouco isso. Eu adoro como está. Está delicioso. Azedinho, um pouco defumado. Não está excessivamente defumado, que era o que queríamos. 2 horas e é isso. Mais uma mordida. A tripa está muito macia e estala bem na mordida. E sabe, curiosamente, o perfil de sabor que temos aqui puxa mais para aquele sabor bem mais umami. Isso aqui é como uma versão gourmet de um Slim Jim. Isso está absolutamente delicioso. Muitas vezes as pessoas perguntam: "Ei, você pode fazer um Slim Jim?" Ao longo desses anos fazendo palitos de carne, diria que, em perfil de sabor, não é como um Slim Jim, porque é muito melhor, mas está na mesma família de sabores. Eu diria até que se você pegasse a receita de hoje e transformasse em uma linguiça, ficaria absolutamente sensacional. Quero dizer, isso está muito bom. Eu adorei. Tenho certeza de que você também vai adorar. Lembre-se, o link da receita está na descrição abaixo. Se tiver alguma dúvida sobre a receita de hoje, deixe nos comentários. E se você quiser mais informações sobre o armário de cura Stagionello, o armário que usamos para, você sabe, secar, fermentar, maturar e no final cozinhar os palitos de carne de hoje. Veja, isso é só uma das funções dessa unidade. É inacreditável. Vou deixar o link do site deles na descrição. Já aviso, essas unidades não são baratas. Quando comprei a minha há 9 meses, eu estava um pouco inseguro sobre o que esperar. Agora, depois de 9 meses com a minha, estou absolutamente impressionado. É um dispositivo revolucionário no ramo de charcutaria. Na verdade, a minha já está quase paga e faz só cerca de 9 meses. Enfim, muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo de hoje ou tirou algum proveito dele de alguma forma, não deixe de curtir este vídeo e clicar no botão de inscrever-se se ainda não for inscrito. Assim você não perde nenhum episódio. Muito obrigado por estar aqui. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Oh.